Um campo de batalha silencioso. Poeira suspensa no ar quente do deserto. O sol impiedoso refletindo em cada grão de areia. E ali, entre os escombros de uma guerra sem fim, ele estava. Olhos alertas, orelhas atentas, patas firmes sobre o chão rachado. Um pastor alemão negro com colete tático surrado pelo tempo e pelas missões. Não era apenas um cão. Era um soldado. Um guerreiro entre guerreiros. Seu nome era Laika. Mas para aqueles homens era mais que um nome. Era esperança. Era proteção. Era família. Este é um relato que vai além da bravura. Vai além do dever. É sobre o amor incondicional manifestado em seu estado mais puro e devastador. Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir vai mudar para sempre a forma como você enxerga a lealdade. Deixe seu like agora. Inscreva-se no canal. Ative o sininho, porque histórias assim precisam ser contadas. Precisam ser lembradas. Precisam ecoar através do tempo para que nunca sejamos capazes de esquecer o preço da liberdade. Comente abaixo qual parte tocou mais fundo em seu coração. Sua interação mantém viva a memória desses heróis. Agora vamos mergulhar nessa história que fez o mundo parar. Afeganistão, 2012. Uma região hostil onde cada esquina pode esconder a morte. Cada porta pode ser uma armadilha. Cada som pode ser o último que alguém escuta. O pelotão avançava cautelosamente por uma vila abandonada. Casas destruídas. Janelas quebradas. Silêncio pesado demais para ser natural. Laika seguia à frente. Seu treinamento militar de elite a transformará em uma máquina de detecção. Explosivos. Inimigos escondidos. Perigos invisíveis aos olhos humanos. Mas ela era mais que treinamento. Tinha algo que nenhum equipamento tecnológico poderia replicar. Intuição. Conexão com seus parceiros. Ela sentia quando algo estava errado. E naquele dia, tudo estava errado. A tensão no ar era palpável. Os soldados sabiam. Laika sabia. Algo terrível estava prestes a acontecer. Então aconteceu. De dentro de um edifício em ruínas, sombras se moveram. Não eram apenas combatentes comuns. Eram insurgentes preparados para a emboscada. Armados até os dentes. Determinados a não deixar ninguém sair vivo dali. O comandante do pelotão percebeu tarde demais. A primeira rajada de tiros cortou o ar. Homens se jogaram no chão. Gritos ecoaram. Caos total. Laika não hesitou. Nem por um segundo. Enquanto os soldados buscavam cobertura, ela avançou. Contra todas as probabilidades. Contra todo instinto de sobrevivência. Ela correu diretamente para o perigo. Seus latidos ferozes cortavam o som das explosões. Suas patas moviam-se em velocidade impressionante. Ela tinha um objetivo: proteger sua família. Custe o que custar. Ela alcançou a posição inimiga antes que pudessem reorganizar o ataque. Suas mandíbulas encontraram o primeiro alvo. Depois o segundo. A confusão que causou foi suficiente. Os soldados conseguiram a janela de tempo necessária. Reposicionaram-se. Revidaram. Mas Laika pagou o preço. 4 tiros a atingiram. Ponto a queima-roupa. Seu corpo tombou. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O soldado mais próximo dela gritou seu nome. Correram até ela. Sangue manchava a areia. Seu corpo tremia. Mas seus olhos, mesmo em agonia, buscavam os deles. Como se perguntasse: estão bem? Consegui protegê-los? Lágrimas desceram por rostos cobertos de poeira. Homens treinados para não demonstrar emoção quebraram ali. A equipe médica foi acionada urgentemente. A situação era crítica. 4 ferimentos à bala. Perda massiva de sangue. Chances mínimas de sobrevivência. Mas aqueles homens não aceitariam perder um dos seus. Não sem lutar. A evacuação médica foi a mais tensa que aquela unidade já vivenciou. Cada segundo importava. Cada batimento cardíaco era uma vitória. Laika foi transportada para a base militar mais próxima. Os veterinários trabalharam sem parar. 7 horas de cirurgia. Removeram projéteis. Reconstruíram o que puderam. Mas o dano era severo. Ela perdeu uma perna. Parte de seu rosto ficou permanentemente comprometida. Quando finalmente saiu da sala cirúrgica, estava irreconhecível. Mas estava viva. A recuperação foi longa e dolorosa. Meses de tratamento intensivo. Fisioterapia. Adaptação à nova realidade. Muitos acreditavam que ela nunca mais seria a mesma. Que o trauma físico e emocional seria grande demais. Mas eles não conheciam Laika. Eles não entendiam a força que habitava aquele coração canino. Ela lutou, todos os dias, com a mesma determinação que a levou ao campo de batalha. Enquanto isso, do outro lado do mundo, algo estava acontecendo. A história de Laika começou a se espalhar. Mídias sociais, noticiários, documentários.
O mundo inteiro conheceu a cadela que deu tudo por seus companheiros. As pessoas ficaram comovidas, indignadas, inspiradas. Campanhas foram criadas, petições assinadas. Todos queriam que ela recebesse o reconhecimento que merecia. Mas havia um homem que queria mais do que isso. O sargento que estava ao lado dela naquele dia fatídico, Julian MacDonald. Ele não conseguia esquecer o olhar dela. Não conseguia apagar da memória o momento em que ela escolheu a vida deles acima da própria. Ele fez uma decisão. Quando seu serviço militar terminasse, ele adotaria Laika, levaria ela para casa, daria a ela a paz que tanto merecia. E foi exatamente o que aconteceu. Quando Laika recebeu alta médica e foi considerada inapta para novas missões, Julian estava esperando. A cena do reencontro partiu corações pelo mundo inteiro. Laika, com sua perna protética e cicatrizes visíveis, pulou nos braços dele. A alegria era pura, autêntica, comovente. Ali estava o amor verdadeiro, incondicional, inquebrantável. Mas a história não termina aí. O governo americano e organizações militares perceberam que algo maior precisava ser feito. Laika não era apenas uma cadela de guerra. Era um símbolo, um lembrete vivo de que heroísmo não conhece espécie. Planejaram então a maior homenagem já concedida a um animal militar na história moderna. Algo que transcenderia medalhas, transcenderia certificados. Foi anunciada a criação de um memorial permanente. Uma estátua de bronze em tamanho real localizada em um parque militar de prestígio nacional. A cerimônia de inauguração foi marcada. Veteranos de todas as eras foram convidados. Famílias de soldados caídos. Autoridades máximas das Forças Armadas. E, é claro, Laika e Julian estariam presentes. O dia chegou. Um céu azul perfeito sobre o memorial. Bandeiras tremulando ao vento. Fileiras impecáveis de uniformes militares. Milhares de pessoas reunidas. O silêncio respeitoso preenchia o ar. Então, Laika foi trazida ao palco, caminhando com dificuldade mas com dignidade. Sua cabeça erguida. Seus olhos ainda brilhavam com aquela luz especial. Quando a cortina caiu revelando a estátua, um suspiro coletivo ecoou. A escultura era perfeita. Cada detalhe capturado. Laika em posição de alerta. Colete tático. Músculos tensos. Olhar penetrante voltado para o horizonte. Na base, uma placa de bronze com sua história. E uma frase que resumia tudo: lealdade até o último suspiro. Veteranos começaram a chorar abertamente. Homens que sobreviveram às piores batalhas da história recente sentiam as lágrimas escorrerem sem pudor, porque ali estava representado algo maior que guerra, maior que conflito. Ali estava o amor em sua forma mais sacrificial. A conexão entre humanos e animais elevada ao seu ponto mais sublime. Julian segurou Laika enquanto lágrimas desciam por seu rosto. Ele sussurrou algo em seu ouvido. Ninguém mais ouviu, mas todos sentiram. Laika encostou a cabeça no peito dele, como tinha feito inúmeras vezes em noites frias do deserto, como fazia agora em um lar seguro. A foto daquele momento percorreu o mundo, tornou-se ícone, símbolo eterno de devoção. Discursos foram proferidos. Generais com décadas de serviço falaram sobre coragem, sobre sacrifício, sobre como Laika mudou a percepção de todos sobre o papel dos cães militares. Não eram apenas ferramentas, eram parceiros, eram família, mereciam toda a honra e respeito, mereciam lembrança eterna. Uma salva de 21 tiros ecoou, trombetas tocaram, a bandeira foi hasteada e depois cuidadosamente dobrada, entregue a Julian como guardião daquele legado. Ele a aceitou com mãos trêmulas. A responsabilidade era imensa. Preservar aquela memória. Garantir que futuras gerações conhecessem Laika, conhecessem seu sacrifício. Nos anos seguintes, o memorial se tornou lugar de peregrinação. Famílias visitavam. Crianças aprendiam sobre coragem. Veteranos levavam flores. Deixavam medalhas aos pés da estátua. Cartas escritas à mão agradecendo por tudo que ela representava. O local transformou-se em santuário. Espaço sagrado onde heroísmo era honrado sem distinção. Laika viveu seus últimos anos em paz, cercada por amor, brincando com as crianças de Julian, dormindo ao sol, recebendo o carinho de milhares de admiradores. Ela se tornou estrela, participou de eventos, visitou escolas, inspirou incontáveis pessoas. Mas no fundo, permanecia aquela mesma guerreira, alerta, protetora, leal até o fim. Quando finalmente partiu, o mundo chorou novamente. Notícias da morte dela ocuparam manchetes. Redes sociais explodiram em tributos. Mas não havia tristeza profunda. Havia gratidão. Porque Laika viveu plenamente. Amou completamente.
protegeu ferozmente, e foi honrada dignamente. Seu legado continua. Outros cães militares agora recebem melhor tratamento, melhores cuidados pós-serviço, programas de adoção foram expandidos, consciência foi elevada. Tudo porque uma cadela decidiu que aqueles homens mereciam voltar para casa, mesmo que isso custasse tudo. O memorial permanece. A estátua brilha sob sol e chuva, noite e dia, guardando aquela história, lembrando a todos que passam que heroísmo vem em todas as formas, que amor verdadeiro não calcula riscos, que lealdade não conhece limites. Esta é a história de Laika, a cadela que se tornou lenda, o animal que ensinou humanidade, a guerreira que provou que coragem não está no tamanho do corpo, mas na grandeza do coração. Ela não pediu medalhas, não buscou glória, apenas fez o que seu coração mandava, proteger aqueles que amava. Deixe seu like para honrar essa memória. Inscreva-se para mais histórias que inspiram. Comente abaixo o que sentiu, porque enquanto compartilharmos essas histórias, heróis como Laika nunca morrerão. Viverão eternamente em cada coração tocado, em cada lágrima derramada, em cada ato de coragem inspirado por seu exemplo. Laika ensinou que lealdade é verbo, ação, sacrifício, e que os maiores heróis muitas vezes têm 4 patas, mas corações maiores que qualquer humano poderia imaginar. Descanse em paz, guerreira. Sua missão está completa, e o mundo nunca esquecerá.